faculdade, na UNB, e temos assim, feito uma grande experiência de estudos, de execução, de conhecimento, de domínio, dentro da teoria e da prática da música. Também sou músico, toco em um grupo da igreja e queria aqui compartilhar com vocês uma das experiências que a gente está fazendo na disciplina PMC2, que está se encerrando agora, de um estudo de um autor. Nós temos feito uma trajetória, estudando vários autores, vários compositores, durante a história da música a nível internacional, também em outras disciplinas a nível nacional. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a experiência e a história de um compositor que muita influência teve na música ocidental, enfim, no mundo inteiro. Esse autor, cujo nome é Antonin Dvorak. Quem foi ele? Quem foi Antonin Dvorak? O nome dele, por completo, é Antonin Leopold Dvorak. Ele foi um compositor tchecoslovaco e, de forma semelhante ao compositor nacionalista Bedřich Smetana, Dvorak também aplicou algumas das características da música popular da Morávia e da sua terra natal, a Boêmia. Dvorak nasceu em 8 de setembro de 1841 em Nelashonesvets, na República Tcheca, e faleceu em 1º de maio de 1904 em Praga, na própria República Tcheca. As suas composições tiveram grande influência na música no mundo inteiro, e dentre elas, uma das que mais chamou atenção foi a Nona Sinfonia, a Sinfonia número 9. Também a Russalka, Danças Eslavas e dentre outras obras. Dvorak, teve filhos, alguns filhos, e os seus pais são Anna Dvorakova e František Dvorak. Aqui está no vídeo a imagem, uma foto, de Antonin Dvorak, barbudo, cabelo meio eriçado, todo produzido aqui, e com estilo de compositor, de pensador, de criador. Então, como vocês podem imaginar, como vocês podem perceber, está aqui a imagem dele para que vocês possam visualizar e conhecer um pouquinho pela foto dessa pessoa que tanta influência teve na música. Eu queria falar com vocês também um pouquinho e queria que vocês raciocinassem comigo. É muito interessante a gente analisar, conhecer a obra dos autores, porque é só quando a gente conhece a obra, quando conhece a realidade, que a gente percebe o valor, que a gente se envolve também nela e que a gente acaba aprendendo, se desenvolvendo e crescendo no conhecimento, na música e se interessando também por ela. Nesse compositor, na Sinfonia número 9, a Sinfonia número 9, ela foi executada na tonalidade de Mi menor. É a obra número 95 desse autor, e ela é popularmente conhecida como Sinfonia do Novo Mundo. Depois vocês vão entender um pouquinho porque esse nome, Sinfonia do Novo Mundo, devido ao contexto em que ele vivia,
executar, apresentar para vocês um pequeno trecho dessa obra, para que vocês possam analisar comigo, possam pensar um pouquinho, né? Tentar descobrir um pouquinho a parte instrumental, como que ela foi composta, os naipes que foram envolvidos nessa obra, nessa composição, e assim a gente poder fazer uma conclusão bem interessante dessa obra tão relevante desse autor, né? Na qual, a partir dessa obra, a gente pode tirar conclusões de tantas outras expressões desse autor, de repercussão dele nas suas outras obras, realizadas por ele em outros contextos também. Então, ela é a obra mais conhecida do autor. Agora, um pouquinho da história desse autor, do Antonin Dvorak. A Nona Sinfonia foi criada, então, nesse período, né, de 1892 a 1893, nesse período em que o compositor estava nos Estados Unidos, morando, residindo nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que ele, o Dvorak, estava encantado com o novo lugar, com a nova paisagem, com o novo mundo, com esse novo horizonte, essa nova experiência, ele sentia também saudades da sua terra, da sua origem. E essa confusão, durante a obra, vocês percebem que ela fica explícita nessa nona sinfonia, que é a obra 95 desse autor. Quando temas americanos dialogam com os eslavos e a obra ganha um tom trágico. Durante a obra, vocês percebem isso, momentos em que a obra tem uma maior repercussão, uma maior expressividade, né? E devido a isso, devido a essas situações que o autor estava vivendo, ele resolveu compor ela nessa tonalidade de Mi menor, exatamente para ajudar nessa expressividade da realidade que ele estava vivendo no seu contexto. A obra ganha um tom trágico, o que mostra a escolha de uma tonalidade de Mi menor para ser bastante sinfônica, para ser base da sinfonia. Então, essa obra estreou pela primeira vez no ano de 1893, né? Certamente depois de concluído e tal, também lá nos Estados Unidos, em Nova York, no Carnegie House de Nova York, em comemoração do aniversário da conquista do Novo Mundo, fato que deu nome à sua obra. A obra tem alguns movimentos, né? Nessa obra a gente vai observar, nós não vamos poder executar a obra por completo, mas antecipadamente eu já digo, e depois vocês podem conhecê-la por completo. Ela é dividida em 4 partes, em 4 movimentos. O primeiro movimento dessa obra começa com um adágio, como vocês vão observar. Curto, esse adágio curto, que expõe os temas e motivos da sinfonia. No allegro louco, os temas são variados e novos motivos surgem. A obra é bastante rápida e viva, diferente do adágio. No segundo movimento, observa-se uma movimentação a nível largo, tranquilo e doce. Destacam-se o corno inglês, a flauta e o oboé, esses dois quase sempre em pianíssimo. As cordas fazem a harmonia e terminam expondo o primeiro tema do movimento. No terceiro movimento, esse scherzo, de início, parece até um plágio da nona sinfonia do compositor Beethoven, mas depois se converte em uma inegável obra de Dvorak. Depois de scherzo, entra o pouco sostenuto, cujo o tema principal é derivado do largo. Depois aparece o scherzo, descendo até pianíssimo para terminar num acorde fortíssimo da orquestra. Como vocês já têm uma noção, né, desses movimentos, dessas terminologias,
creio que isso não esteja sendo novidade para vocês, devido já há um tempo que vocês estão estudando nessa disciplina, já estão conhecendo um pouquinho dessa trajetória, né, da terminologia, de palavras musicais, expressões, certamente não estejam sendo muita novidade tudo isso que eu estou falando. Mas, se houver qualquer dúvida, nós estamos aqui para dialogar, para a gente crescer e conhecer Jesus. O quarto movimento, a gente observa o alegro, com foco. É quase um pupurri de todos os temas da sinfonia. Esse movimento é o mais importante, porque dá unidade à obra, ele dá um fechamento na obra. Ele copiou totalmente ou parafraseou todos os temas desse movimento, que é quase um resumo da sinfonia. Eu queria que agora eu vou apresentar um pouquinho dessa obra na execução de uma orquestra sinfônica, na qual eu queria que vocês observassem aqui os instrumentos. Realmente eu já até mencionei alguns deles, que são executados durante a sua obra, que foram destinados para esses instrumentos, mas eu queria que vocês observassem e depois analisassem comigo, anotassem, para a gente discutir melhor, dialogar melhor. Quais são esses instrumentos? Quais são os naipes desses instrumentos? A família dos instrumentos? Quais são os tipos de instrumentos que são envolvidos nessa obra? E qual a influência desses instrumentos? Como vocês conseguem perceber esses instrumentos presentes na obra, a execução, a influência deles durante toda essa obra? Desse autor interessante para o nosso conhecimento e estudo. Vou apresentar.
está esgotado. Então eu queria que vocês analisassem apenas o sentimento que desperta essa obra, qual o gosto, qual o sentido dela para nós, qual a influência que ela tem também sobre nós ao ouvi-la, né? Tenta também descobrir, como eu já disse no começo, né, quais os instrumentos envolvidos, qual a família dos instrumentos, né? Tem as madeiras, os metais, como é que vocês conseguiram identificar? Na próxima aula, a gente dá continuidade a essa discussão. Ok.